me chamo Francisco, sou aluno do programa de pós-graduação em Linguística do IEL, na Unicamp, e estou aqui hoje para entrevistar um colega egresso do nosso programa de pós-graduação, é o Anderson Almeida. Tudo bem, Anderson? Tudo bem, Francisco. Um prazer estar aqui conversando com você. Eu vou fazer algumas perguntas para o Anderson, mas antes disso, sobre a formação dele, o percurso acadêmico dele. Mas antes disso, deixa eu apresentar, ou deixa eu pelo menos dizer que o Anderson defendeu a tese dele no nosso programa em 2019, não é isso, Anderson? Uhum. A tese dele tem o título A Indefinitude ou Definitude do Sintagma Nominal em Libras, uma investigação em interface sintaxe semântica. A tese do Anderson foi orientada pela professora Ruth Lopes e ele teve um período sanduíche, né, em uma universidade fora do país, a Universitat Pompeu Fabra. Uhum. Ele foi co-orientado pelo professor Josep Villanueva. Então, deixa eu começar a te fazer algumas perguntas, Anderson, e vou começar pelo mais básico, né? Onde você nasceu, por onde você passou antes de chegar até o doutorado na Unicamp, enfim, qual a sua graduação antes do doutorado, a sua formação antes do doutorado? Vamos dizer? Primeiro eu quero agradecer ao programa de pós-graduação da Unicamp pelo convite, que é um prazer estar conversando aqui com o colega Francisco, né, uma pessoa com quem eu convivi durante um tempo do doutorado. Então, eu sou nordestino, eu nasci no Recife. Quando eu era muito pequeno ainda, minha mãe decidiu se mudar para Teresina, porque ela queria uma nova vida. E aí a gente veio morar no Piauí, né? Teresina, capital do Piauí. E eu cresci no Piauí. Eu aprendi línguas adicionais, né? No Piauí. Eu aprendi língua de sinais muito cedo, com 14 anos no Piauí. Eu fazia parte de uma instituição religiosa. Então foi no Piauí que eu aprendi língua de sinais. Eu não sou formado em letras, né? Eu sou formado em biologia. Eu sou licenciado em ciências biológicas, mas como eu já atuava como professor de língua de sinais, então a linguística estava sempre me permeando ali, me rondando. Então, eu era intérprete também de Libras para os surdos. Então, mesmo fazendo biologia, eu dividia meu tempo com a função de ensinar uma língua. Então, terminou que quando eu fui para a especialização, eu fiz a especialização em Libras. Depois, no meu mestrado, eu fiz um mestrado em estudos de linguagem, né? Eu fiz com o professor Ronald Taveira da Cruz, a quem eu agradeço imensamente por ter plantado em mim a semente dos temas que eu trabalho até hoje, que é o sintagma nominal, que ele já trabalhava com isso. Ele foi orientando da professora Roberta Pires de Oliveira, que é muito conhecida no cenário da linguística. Então, eu conheci o Ronald aqui, do Piauí, que ele trabalha no mesmo campus que eu, e eu fiz mestrado com ele, né? E, por último, eu fui fazer o doutorado na Unicamp. Então, esse é meu percurso. Sim, e o que levou você a buscar o doutorado exatamente na Unicamp? Eu tinha 3 opções que eu queria muito fazer doutorado. Ou na UFSC, que era um grande centro de pesquisas com língua de sinais, ou na USP, simplesmente por ser uma grande universidade, ou na Unicamp. E terminou que foi uma coisa mesmo do destino, porque a seleção da Unicamp aconteceu primeiro e eu passei, e aí eu fiquei desencorajado de tentar as outras seleções, né? Até porque gasta dinheiro, né? Você tem que fazer provas e tal. Então, primeiro foi isso mesmo. Como é, professor? Também passei por isso, exatamente por isso. Eu sei como é. Você sabe como eu, que na Unicamp a gente não escolhe o orientador, né? São eles que nos escolhem através dos nossos projetos. Mas eu já sabia que a professora Ruth tinha trabalhado na UFSC, junto com a professora Ronice, que é uma especialista no Brasil em língua de sinais. E ela tinha contribuído para produzir materiais de sintaxe no curso de Letras Libras, a Ruth. E a Ruth tem um PPT super famoso que circula na internet, de 2007. Olha só, um PPT de aula.
que diz assim, Libras é língua. Então eu falei, gente, e ela já tinha orientado uma pessoa na educação, se eu não me engano, ou com questões de escrita, né, de português, surdos escrevendo português. Então eu fiquei muito esperançoso de que a Ruth pudesse me escolher, e foi o que aconteceu. E Anderson, hoje você é um professor e também pesquisador, né? A pergunta que eu faço agora é, como é que você acha que, ou como você considera que o programa de pós-graduação em Linguística da Unicamp mais contribuiu para a sua formação como pesquisador? Eu acho que a pós-Unicamp teve isso na minha vida, porque ela me colocou mesmo para eu ler sobre pesquisas, para eu escutar a pesquisa dos colegas, né? Para eu fazer as minhas próprias pesquisas e eu, nisso, construir meu próprio raciocínio. Então, após a Unicamp, foi um divisor de águas mesmo na minha vida, porque eu tive contato com professores que são autores dos livros, né, que a gente estuda geralmente. Eu tive contato com muitos pesquisadores de ponta. A gente sabe que nesses outros programas, por exemplo, às vezes não tem a quantidade de oportunidades que a gente tem na Unicamp, né? Então, por exemplo, por quê? Porque o contato dos professores em termos de internacionalização é muito alto. Então, vez por outra, eu ficava até duvidando, tipo assim, semana que vem vai ter palestra com o Longobardi. Eu dizia, gente, não é sério que o Longobardi vai vir dar palestra semana que vem. E era verdade. Então, falando de teóricos da nossa área, que é o gerativismo, então eu tive aula com Longobardi, tem o professor Anthony Kroll, a professora Maria Luísa Zubzarreta, a professora Cristina Schmidt. Então, assim, nomes importantes, né, dentro do gerativismo eu tive contato, né, dentro da Unicamp. E não só isso, assim que eu cheguei na Unicamp, eu tive a oportunidade de ajudar a professora Ruth na organização do LSRL, né, de pesquisas com línguas românicas. Enfim, e principalmente, né, eu encontrei na Unicamp a leitura criteriosíssima da professora Ruth, né, que a gente conhece, ela é uma pessoa muito dedicada, ela tem aquela precisão cirúrgica. Eu acho que o que eu aprendi mais dentro da Unicamp, além disso, dos contatos, das palestras, das oportunidades mesmo de estar com os pesquisadores de ponta, foi de encontrar a professora Ruth, porque ela é uma pessoa muito criteriosa, muito precisa. Isso eu aprendi bastante. E Anderson, quanto aos seus projetos e desejos profissionais para o futuro? Tenho tanta coisa, cara, que eu tenho vontade de fazer. Eu tenho vontade ainda de escrever livros. Tem traduções de livros clássicos da área de língua de sinais que eu tenho vontade de fazer. Eu tenho um caderninho que toda vez que eu penso, eu tenho um insight de uma pesquisa, eu anoto. Então, eu tenho ali uma lista de pesquisas que eu poderia fazer em algum momento, se eu tiver, né, quando eu estiver algum orientando. Então, é isso. Minha vida é muito... eu tenho muitas vontades, assim. Eu tenho muitas vontades para o futuro ainda. Isso. Anderson, você mencionou que você é, então, um estudioso de línguas sinalizadas, em especial, podemos dizer, ali, a Libras, né, a língua brasileira de sinais. Como você explicaria para um público geral, assim, né, a sua área de especialização dentro da linguística, essa área que é a área de línguas sinalizadas? Quando eu fui fazer doutorado na Unicamp, eu tinha muita dificuldade de me encaixar nas coisas, justamente por trabalhar com línguas de sinais, né? Isso não acontece tanto, mas eu acho que já aconteceu em algum momento com o pessoal de línguas indígenas, porque línguas indígenas são produzidas pelo aparato vocal, ou seja, elas são línguas orais. Então, nesse aspecto, elas guardam certa semelhança com outras línguas orais, como o português, enfim, o alemão e outras. Mas as línguas de sinais, elas têm uma especificidade, né, de serem produzidas não só por um único articulador, como é o nosso caso, que é a boca, né? Mas ela é feita por múltiplos articuladores. Então, o corpo muitas vezes tem uma função que é diferente de partes do rosto, que muitas vezes é diferente do sinal que está sendo feito na mão. Então, tudo isso, essa morfologia muito empilhada, muito, como a gente chama na linguística de não concatenativa, né? Tudo empilhado,
ela é muito complicado assim, de se analisar. Então, é muito fascinante aprender língua de sinais, né? E muitas pessoas acham a pesquisa com línguas de sinais interessante, mas poucos se aventuram em estudá-la, porque ela coloca certas questões, né, que são importantes para a teoria linguística. Eu trabalho com essas línguas, né, línguas que são produzidas na modalidade visogestual. De modo geral, é com isso que eu trabalho, com as comunidades sinalizadas e as suas línguas. Então, Anderson, agora eu vou fazer uma pergunta que talvez seja de maior interesse para aqueles que já investigam ou têm interesse em investigar fatos sobre a linguagem, mas têm interesse em investigação de aspectos formais de funcionamento das línguas, né? Então, considerando que você desenvolveu a sua pesquisa dentro de uma perspectiva formal, utilizando a teoria gerativa, o que você diria então, sobre essa pergunta? Como o estudo de línguas de sinais contribui para investigações em teoria gerativa? As línguas de sinais, elas trazem informações, dados muito interessantes para a perspectiva gerativista, né? Na perspectiva dessa hipótese, né? Da gramática universal, porque nós encontramos, Francisco, quase todos os fenômenos de línguas orais nas línguas de sinais. Então, você tem construções seriais, você tem incorporação de objeto, você tem sujeito nulo. Eu acho que tem muitas coisas, sim, que as línguas de sinais produzem dados para auxiliar, né, a gente entender um pouco mais sobre a teoria gerativa, né? Muitas pessoas dizem, porque eu vou voltar agora ao que eu falei anteriormente, que o fato de eu poder ter, por exemplo, uma sentença realizada só com um sinal, por exemplo, quando eu faço isso aqui, ó, eu só fiz um sinal e fiz isso no rosto. Isso significa ela não respondeu para ela não. Então, uma coisa que eu faço com várias palavras na sintaxe do português, né? Que você tem aí o sujeito, tem o objeto indireto, tem o caso dativo, você tem a negação no rosto, você tem a interrogação. Levou muitos pesquisadores a dizerem isso não dá para colocar numa árvore, porque é tudo empilhado, não tem uma ordem. Mas esse é o mesmo desafio que as línguas polissintéticas, por exemplo, colocaram para a teoria gerativa, né? E que a gente continua trabalhando. Então, eu acho que não é bem assim. Tem muita gente que diz que as línguas de sinais mostravam justamente que a gente não teria essa hierarquização, essa ordem, porque se você olhar, Francisco, realmente, em línguas de sinais, a ordem é um pouco mais livre do que a gente vê em línguas orais, mas aí você vai ter que ver também como a ordem se expressa naquela modalidade. Quais são os recursos que o falante coloca na prosódia para dizer em que contexto a ordem está sendo mudada ou não. Então, a gente tem que ter muita cautela quando a gente for ler os textos sobre línguas de sinais relacionados ao gerativismo. Mas eu acredito que sim, que, como eu te disse, vários fenômenos que são muito conhecidos dentro da literatura gerativa, como, por exemplo, eu acho que é o teu fenômeno, né, a elipse e o gapping, né, esses fenômenos de elisão, né, tem uma tese belíssima lá, no orientando do José também, que foi meu co-orientador, sobre isso em língua de sinais. Então, assim, só para finalizar essa pergunta, eu acho que é isso. As teorias, elas servem para explicar certos fenômenos. Então, não é verdade que a ciência se faz só em termos numéricos, né? Porque a gente tem uma ciência que se faz subjetivamente também. Mas acho que a gente tem que ter muita consciência sobre que teoria a gente está utilizando e que fenômenos a gente quer explicar. E eu acho que, nesse aspecto, as línguas de sinais têm uma contribuição enorme para a linguística das línguas orais. Concordo com você. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, Anderson. Como você explicaria o seu principal projeto, ou o seu projeto principal, o seu projeto atual,
projeto que você vem desenvolvendo agora, depois de ter defendido a tese? A pesquisa atual é com línguas minoritárias, né? Eu pesquiso uma língua de sinais, que é um fenômeno muito interessante, porque a gente não vê ele ocorrendo em línguas orais, né, da maneira como ele ocorre em língua de sinais. O que acontece? Tem certas comunidades surdas, onde o padrão de surdez é tão alto, e as pessoas estão ali isoladas numa comunidade rural, que elas acabam criando uma protolíngua. Então, tudo começa com uma comunicação gestual, um gesto caseiro, e que com o tempo vai ganhando vai sendo cristalizado, né? Vai sendo lexicalizado, vai ganhando certa homogeneidade na comunidade. Então, atualmente, meu projeto é com isso, né? Com língua de sinais minoritários. Então, eu tenho feito esse projeto em parceria com alguns colegas, professores e pessoas, né, que têm se voluntariado. E para terminar essa entrevista, a gente gostaria de saber, Anderson, quais conselhos você daria para quem está cursando a pós-graduação no nosso programa agora, né, atualmente? Conselhos do tipo, o que fazer ou o que não fazer, né? Com base na sua experiência. Vamos lá. Eu tive atropelos, né, durante o meu doutorado. A minha mãe foi acometida de uma doença e isso me fez sair de Campinas uma época. E a gente sabe que o doutorado não é uma etapa fácil, né? São 4 anos, mas podem ocorrer coisas imprevistas, como foi essa que aconteceu no meu caso, mas pode tudo ocorrer dentro da normalidade, né? Pode vir uma pandemia, né, como essa, então isso deixa as pessoas às vezes um pouco desanimadas. Mas eu vou falar mais em linhas gerais. Eu acho que a minha principal recomendação é aproveite os anos de pós para ler, para se aprofundar, porque são anos que não voltam. Quando você tiver que dar aula, ter monitores, participar de reuniões administrativas, de repente estar numa função de coordenação e pesquisa ao mesmo tempo, você não vai ter o tempo que você teve para ler, para se aprofundar nas pesquisas. Você vai ter tempo para ler os artigos, as coisas, mas não é a mesma coisa desses 4 anos. Então, eu diria... Não é um tempo com a mesma qualidade, né? Não é esse tempo concentrado. É um tempo dividido. Uhum. Esse tempo em que a gente está fazendo a pós-graduação é um tempo dedicado. Eu fiz, vamos dizer que 4 anos afastado, mas no último ano, quando eu estava já para entregar a tese, eu já estava trabalhando, né? Então, mas já eram os últimos momentos, eram os momentos das correções. Então, assim, além de eu sugerir que as pessoas se mantenham concentradas, né, nas leituras, também se mantenha apaixonado pelo seu tópico. Não deixe se desapaixonar por ele, porque é lógico que em um certo momento eu não aguentava mais ler textos sobre definitude, né? Mas é nesse momento em que você não aguenta mais ler textos sobre definitude ou sobre outro tópico, que é o momento que você está aprendendo. Então você tem que esgotar as leituras sobre um tema, né? Principalmente no doutorado. A gente está falando aqui para todo mundo, né? Para mestrado, para doutorado. Para isso você tem que tentar manter aquela paixão acesa, não enjoar, porque isso é o que leva muitas pessoas também a desistirem. Uma outra coisa que eu diria é respirar fundo e manter o foco para concluir as etapas. A gente sabe, por exemplo, na pós da Unicamp, a gente tem muitas responsabilidades. São as proficiências, as qualificações em outras áreas que a gente tem que fazer, a qualificação da tese, as apresentações de trabalho, enfim. Então, quando eu recebia, Francisco, as correções do orientador e do co-orientador, eu ficava praticamente com vontade de desistir, porque eram tipo de 800 a 1000 balões daqueles no Word. Então, assim, você imagina o que é isso? E você já pensa que seu texto está todo errado, que não tem salvação, que você não vai conseguir. E, na verdade, eu tentei até encarar aquilo muito positivamente. Então, aquilo foi muito bom para mim, porque meu texto foi muito revisado pelos meus orientadores e terminou que a minha banca foi mais tranquila. Uhum. Por quê? Porque eu já tinha sofrido muito no processo. Uhum. Então, eu diria para as pessoas que, se elas puderem ter um diálogo aberto com os orientadores, para que eles revisem, para não deixar as coisas para cima da hora, que elas fizessem. Eu sei que acontecem coisas como o que aconteceu comigo, que eu até
atrasei um pouco a entrega do meu trabalho. Eu fiz em 4 anos e alguns meses. Mas isso, por exemplo, não impediu que meu trabalho, por exemplo, fosse indicado pela Pós-Liel para concorrer ao prêmio CAPES. Eu não ganhei, mas só de ter sido indicado, né, significa que eu consegui fazer um trabalho de excelência. Então, eu diria isso para as pessoas, para elas tentarem se manter focadas, respirar fundo e não pirar. Então é isso, Anderson. Muito obrigado por responder essas perguntas e desejo sucesso no seu percurso. Certo? Obrigado, Francisco. O mesmo para você. É uma honra estar sendo entrevistado por você. Você sabe que eu admiro a sua escrita, o que você faz em pesquisa. E eu desejo sucesso também aí no finalzinho da sua jornada aí no doutorado. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.